chamado aí, né? É o problema de Monty Hall, né? O problema do bode, da cabra, sei lá, tem todos esses nomes aí. Então, chama aqui, ó, problema de Monty Hall. E o Monty Hall, como eu falei para vocês, ele era um apresentador, né? Um apresentador de programa de auditório, né? E você tinha aí, né, então, a ideia é que nesse programa de auditório você tem aí, você tinha aqui 3 portas, né? Tá, né? Você tinha aqui 3 portas. Porta 1, porta 2, porta 3. Então, assim, em uma das portas ia estar seu prêmio, se eu não me engano, na época lá do Monte Hall, foi meados dos anos 50, era um carro, o prêmio era um carro, né? E o que não era carro era, né, era tipo um castigo, né? O castigo era uma cabra, um bode, tá? Que estava atrás da porta, né? Então, acho que eu falei para vocês, né? No Brasil, quem fez isso foi o Sérgio Malandro, né? Lá nos anos 80, 90. Só que em vez de uma cabra, era um cara vestido de gorila, né? Um cara vestido de gorila que saía correndo atrás da pessoa lá que estava lá para ganhar o prêmio, né? Se abrir a porta errado, o gorilão sai atrás de você. Então, você tinha aqui a porta 1, a porta 2 e a porta 3. Então, né, vai ter 2 cabras aí e vai ter um carro, né? Vai ter um bode, né? Pensa assim, e vai ter o, e a gente vai ter o carro, né? Então é o seguinte, né? Você tem, bom, num primeiro momento, se você fosse chamado, o cara falava assim, ó, olha, escolhe uma porta, né? Você vai escolher uma porta. Escolhi a porta 1. Tá? Então, se fosse só isso, né? Escolhi a porta 1, eu vou abrir ou não vou? Bom, você tem 1/3 de chance de acertar. Você tem 3 portas, no total de 3, né? Mas aí, o Monty Hall, ele acabava, né, para fazer aí o show e tal, né? Ele sabia onde estava o prêmio, claro. Então, ele falava assim, ó, ele abria uma das portas, tá? Então, ele abria, sei lá, por exemplo, abriu a porta 3, né? A porta ficou aberta, né? Então, quer dizer, ou o prêmio estava naquela que ele escolheu, ou estava na outra porta que sobrou. E o Monty Hall falava, você quer mudar de porta, né? Então, você quer mudar? Você poderia mudar ou não, né? E é claro que, aparentemente, parece o seguinte, tá, essa porta abriu. Bom, eu consigo, eu tenho aí a mesma chance. Então, tenho agora 2 portas, tenho 50% de chance de acertar, né? Parece isso, mas na verdade não é, tá? Na verdade, pessoal, se a gente muda de porta, a nossa chance aumenta em muito de ganhar. Então, por isso que isso virou um problema de Monty Hall, porque as pessoas não acreditavam, falando, não é possível que se eu mudar, a minha chance vai aumentar, tá? Isso dá até para fazer na mão aí, né? Você pode cortar, pegar 3 pedacinhos e ficar brincando com isso. Toda hora você troca, toda hora você muda de porta, depois você nunca muda e comparar aí as proporções, quantas vezes você vai ganhar ou vai perder o prêmio, né? Então aí a probabilidade que a gente quer calcular, né? Por exemplo, poderia ser o seguinte: a porta que eu escolhi foi a 1. Então, eu falo assim, qual que é a probabilidade, então, do prêmio estar na porta 2, né? Vou pegar o C2, dado que a gente abriu, ó, eu abri a porta 3, por exemplo, né? Ou seja, quando a gente está falando isso, quer dizer que eu estou mudando, né? E qual que é a probabilidade de continuar na porta 1, né? Então, isso aqui quer dizer que eu não estou, quer dizer, mudei, né? Mudamos de porta e não mudamos aqui, né? Não mudamos. Mudamos. E o evento A seria abrir a porta 3.
Então, a gente vai... Isso acaba caindo no teorema de Bayes, tá? E acaba, além de tudo, né? Acaba que essas probabilidades são diferentes, tá? São diferentes. Então, vamos ver como que a gente resolve isso aí, né? Então, vamos listar uns eventos, né? Então, vamos pensar primeiramente que a gente escolhe, a porta que a gente vai escolher é a porta 1. Então, escolhemos aí a porta 1. E vamos definir 3 eventos aí, tá? Eu vou chamar de C1, né? Que o prêmio, tá? Ou o carro, né? Vou pegar o carro, está na porta 1, né? O C2, ó, que aqui o prêmio ou o carro está na porta 2, né? Ou o 3 aqui, ó, o carro está na porta 3, né? Tá? Então, assim, num primeiro momento, a gente já conhece aqui, ó, né, as probabilidades. A probabilidade do carro estar na porta 1, né, inicialmente, na porta 2 e na porta 3 é a mesma, é 1/3. Né? Como a gente estava conversando, é 1/3 quando você começa o problema aí. Né? Agora, vamos definir, a gente tem que definir alguma porta que vai ser aberta, tá? Então, vamos supor que seja a porta 3. Então, vamos colocar aqui no evento A, quer dizer o seguinte, a porta 3 foi aberta, né? Então, ou seja, a gente sabe disso daqui, né? Você já sabe disso, tá? Né? E só para a gente descrever isso daqui em probabilidades, né? O que a gente pode pensar? Ó, se a porta 3 for aberta, imagina que eu pensasse assim, ó, qual que é a probabilidade da porta 3 ser aberta, né? Dado que o prêmio está na porta 1. Então, assim, ó, por exemplo, se o prêmio estiver na porta 1, qual que é a chance de eu abrir a porta 3? Olha, é meio, né? Porque se o prêmio está na 1, o Monte Hall ele vai abrir a 2, ele vai abrir a 3, né? Tanto faz. Então, você tem 50% de chance de abrir essa porta 3, né? Então, você tem aqui, ó, metade, tá? Porque a porta que vai ter a cabra, né? Vai ter o bode, vai estar na 2 ou na 3. Por outro lado, pessoal, a probabilidade de você abrir a porta 3, dado que o prêmio está na 2, veja que isso é 100%, é 1. Né? Porque, veja bem, se você escolheu a porta 1, o Monte Hall não pode abrir essa. Né? Tá? O Monte Hall não pode abrir essa. Se o prêmio estiver aqui na 2, ele necessariamente precisa abrir a 3. Né? Então, a probabilidade de você abrir a 3 aí tem que ser 1. Né? Só tem essa escolha. Porque a que você escolheu, ele não pode abrir. E se o prêmio está da 2, é claro que ele não vai abrir. Né? Então, aqui a probabilidade já fica 1. Tá? E se você tomar agora a probabilidade de abrir a porta 3, dado que o prêmio está na porta 3, né, no C3, ó, aí é 0, né? Porque assim, qual que é a chance dele abrir a porta 3 se o prêmio está aqui? 0. Ele não vai abrir essa. Ele vai abrir a 2, né? Ele não vai abrir essa. Então é 0. Então, essas são as probabilidades dadas essas condições, né? De que a gente escolheu a porta 1 e de que a porta 3 que o Monte Hall vai abrir. Então, vamos agora calcular. Como que a gente faz isso, pessoal? Né? O que a gente quer agora calcular é o seguinte, ó, primeiro. Né? Qual que é a probabilidade? Ó, qual que é a probabilidade, então, do prêmio estar na porta 2, dado que ele abriu a 3, tá? Então, isso significa que a gente trocou de porta, né? Trocou de porta. Tá? Então, a gente vai calcular isso aqui primeiro. Tá? Então, veja bem, a gente vai ter aqui essa situação. Ó, a nossa primeira escolha tem 3 possibilidades. Ó. Você pode escolher aqui
qualquer uma das 3 portas, né? Então, ó, você escolheu aqui C1, vou fazer um pouquinho mais inclinado aqui, ó. A porta 1, a porta 2 aqui, ou a porta 3 aqui. Tá? Então, ó, você escolheu aqui, ó, a porta 1, a porta 2 ou a porta 3. Então, cada uma dessas, ó, tem 1/3, né, de chance da gente ganhar. Agora, o segundo momento é o evento A que acontece, tá? O evento A acontece aqui, né? Então, ele abriu a porta 2, tá? Ele abriu a porta 2. Ah, desculpa, ele abriu a porta 3. O evento A aconteceu. Então, você tem aqui, ó, tá? Vou pegar só o evento que nos interessa aqui, né? Ele pode abrir como não abrir, né? Então, ele abriu a porta 2 aqui, ó. Abriu. Vamos escrever da mesma forma, né? Como a gente fez anteriormente. Está aqui. Ele abriu a porta 2, tá? Então, ele abriu a porta 2. Mas ele pode estar... desculpa, a porta 3, né? Ó, abriu a porta 3 ou ele não abriu a porta 3. Vamos escrever que ele não abriu. Dá a cor aqui, pessoal, também. Ou ele não abriu. Aqui também, né? Ele pode, ó, ou abrir a porta 3 ou não abrir. Ele pode abrir a porta 3 ou ele pode não abrir ela. Vamos colocar aqui os eventos. Aqui seria o complementar, tá? Complementar, AC, significa que ele não abriu a porta 3. Né? Mas a gente vai estar interessado no evento A, evidentemente. Aí. Né? E aqui embaixo você tem, ó, AC. Então, olha só. Agora, vamos ver quem que é essa probabilidade. Qual que é a probabilidade dele abrir a porta 3, dado que o prêmio está em C1? Ó, meio. Meia, que a gente estava fazendo ali. Qual é a probabilidade, né, ó, dele abrir a porta 3, dado que ele veio de C2? Dado que o prêmio, o carro está em C2? É 1. É 1, exatamente 1. Deixa eu escrever aqui melhor. 1. Qual é a probabilidade dele abrir a porta 3, que é o nosso evento A, dado que o prêmio está em C3? Bom, isso é 0, ele nunca vai fazer isso. Né? Então, veja só o que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui, ó, o que nos interessa é o evento A, né? Que a gente está pegando. A porta 3 abriu. Olha lá, aconteceu isso, ó. A porta 3 abriu. Se você quer calcular a probabilidade do C2, então olha só, isso daqui, né? Se você multiplicar esse caminho, isso aqui dá 1/6, né? Esse caminho, esse vezes esse. Né? Se você multiplicar esse caminho aqui, ó, dá 1/3. 1/3 vezes 1. Se você multiplicar esse caminho aqui, né? Dá 0. 1/3 vezes 0, 0. Só que o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a probabilidade, né? A probabilidade da gente trocar de porta, né? A probabilidade da gente trocar de porta. Então, a probabilidade da gente trocar de porta é fazer esse caminho aqui, né? Esse segundo, ó, do C2. Então, ou seja, é essa quantidade aqui, né? Então, ó, olha só, então, a probabilidade do prêmio estar em C2, dado que a gente trocou, dado que ele abriu a porta 3, né, qual que é a probabilidade de estar na porta 2, o carro, né? Ou seja, ó, mudamos de porta, porque foi a 1 que a gente escolheu, é o quê? É, ó, 1/3 dividido pelo todo, que é a soma de 1/6 mais 1/3 mais 0. 1/6 mais 1/3 mais 0. Ó, aí a gente está usando o teorema de Bayes, tá? Só não estou fazendo pela fórmula. Né? Então, aqui, ó, se você computar isso, aqui fica 1/3, né, dividido por 1/6 mais 1/3 dá meio, né? Isso aqui dá meio. Né? Se pensar aqui que aqui é 1/3 é igual a 2/6, né? Então, 2/6 mais 1/6 dá 3/6, que isso daí dá meio. Tá? Então, essa continha aqui você vai achar meio.
Bom, fazendo essa conta, olha quanto que dá isso? 2 sobre 3, pessoal. 2/3 é a chance de você ganhar o prêmio se você trocar de porta. E se eu não trocar de porta? Bom, se eu não trocar de porta, então eu estou querendo a probabilidade do C1, dado que a 3, né, manteve. Ou seja, eu estou fazendo isso daqui, ó. A gente vai continuar na porta 1, dado que a porta 3 que foi aberta, né? Então, veja bem, então aqui, ó, o que a gente tem? Bom, nesse caso, o que a gente quer calcular aqui, né, o não trocar de porta, é o quê? A gente tem, então, ó, na verdade, essa probabilidade aqui é 1/6, né, 1/6, sobre o total que a gente tem, que é 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 0. Então, aqui fica 1/6 dividido, essa parte aqui dá meio, né? E isso dá o quê, pessoal? Olha, dá 2/6, que é 1/3. Aí. Então, a chance de você ganhar o prêmio mantendo a porta que você escolheu inicialmente é 1/3, que é 33, sei lá, 0,3% de chance, né? 33,3% de chance. Se você trocar, você tem 66,6% de chance, ou seja, você tem o dobro de chance de ganhar. Então, por isso, se um dia vocês forem para um programa de auditório que seja desse estilo, sempre troque de porta, que a tua chance de ganhar é muito mais alta, tá? É muito mais alta, né? Então, esse aí é a solução do famoso problema do Monty Hall, né? Feito pelo Teorema de Bayes, tá? Diretamente pelo Teorema de Bayes, usando o caminho de probabilidades, tá? Se a gente não usar o caminho de probabilidades, a gente pode pegar, então, ó, essa probabilidade aqui com essas daqui para construir, né, essa soma que está aqui, tá? Para construir essas somas, né? Uma outra forma mais, talvez direta de enxergar isso daqui é assim, pessoal, ó. Vamos imaginar uma solução aqui, ó. Imagina o seguinte, ó, que a gente tem 3 possibilidades, ó, tá? Uma outra possível solução. Então, você tem as 3 portas aqui, né? Porta 1, porta 2, porta 3, e vamos pegar 3 situações, né? Tá? São as 3 portas, né? 3 situações aqui, em que na primeira situação, o prêmio está na porta 1, na segunda situação, o prêmio está na porta 2, e a terceira situação é que o prêmio está na porta 3. E vamos supor que a gente está escolhendo sempre a porta 1. Ó. Eu escolhi a porta 1, escolhi a porta 1, escolhi a porta 1. Tá? Então, por exemplo, na primeira situação, você escolheu a porta 1. Tá, aí o Monty Hall vai abrir uma delas. Vamos supor que ele abra aqui a terceira. Beleza, abriu a terceira. Ele vai fazer a pergunta, se você quer trocar. Tá. Na situação 2, né, vamos supor, você escolheu a porta 1, como o prêmio está na 2, né, o que o Monty Hall vai fazer? Ele vai abrir a porta 3. Aqui não tem como, ele vai ter que abrir essa. Vai pedir se você quer trocar. Né? Se você, né, tá? Se você escolheu agora a porta 1 nessa terceira situação e o prêmio tá na porta 3, ele vai falar assim, olha, ele vai falar assim, vou abrir a porta. Então, qual que ele vai abrir? Ele vai abrir a segunda, né? Porque o prêmio está na terceira aqui, ele vai abrir essa daqui. Tá? Então, observe o seguinte, vamos mudar de porta em todas as situações. Então, se a gente mudar da porta 1 para a porta 2, a gente perde aqui, né? Porque o prêmio estava não. Mas se você mudar aqui, você ganha. E se você mudar aqui, ó, você ganha. Então você tem 2 chances no total de 3 para ganhar. Né? Então, você tem 2 chances no total de 3 para ganhar se você mudar de porta. Tá? Então, assim, isso aqui é você enxergar os 66% aí de chance de ganhar, né? Mas assim, só com um esqueminha, sem fazer muita conta. Tá? Né? Então, parece mentira isso, mas é verdade, né? Tem a possibilidade, né, pessoal? E é alta, assim, se for ver, né? 30% aí.
um pouco mais, né? É claro que assim, o Monte Hall com certeza não estava, os caras não estavam pensando nisso, né, que isso ia gerar um problema de probabilidade, tá? Ele só queria entreter o público, né? Então, quer dizer, olha, agora eu vou abrir uma porta, e aí, troca ou não troca, né? Aquela coisa tipo Silvio Santos. Mas, mas no final das contas gerou esse questionamento, porque aparentemente, quando uma porta está aberta, né, uma porta que está aberta, nos dá a impressão de que a chance é a mesma. Você fala, se eu mudar ou não mudar, parece que é indiferente, vai ser 50%, e não é. Né? Você tem uma chance muito maior de trocar. Né? Então, eu já fiz um experimento desse tipo em sala de aula, né? Formei grupos com os alunos, né? Quando a gente está em sala de aula, e dava três cartões, assim, simulando um prêmio e outra não. E falava, ó, agora vocês só trocam de porta, depois não troca, né? Depois a gente analisava o número de vezes que as pessoas ganhavam e dava realmente, basicamente, nessa proporção, né? As pessoas ganhavam o prêmio 2 vezes mais do que quando você trocava, do que quando você não trocava de porta, né? Que realmente acontece, né? Mas parece mentira se falar assim no primeiro momento, né?